Olá, uma vez mais damos as boas-vindas e encaminhamos o nosso abraço carinhoso a todos que nos ouvem, que nos acompanham aqui no nosso podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estamos seguindo a sequência do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e hoje, num podcast preparado pelo Júnior, o Juninho, auxiliado pela Dorcas, abordaremos o capítulo 13 do livro Boa Nova, Pecado e Punição. Não falaremos muito, deixaremos a palavra com o Júnior, que estará conosco daqui a pouquinho, mas já dizemos que esse tema, assim como o anterior, é muito especial, né? Aliás, não poderemos atribuir como obra do acaso, e sim a boa estrutura e a excelente narrativa de Humberto de Campos, este capítulo que segue na sequência do capítulo Amor e Renúncia e que fala também de questões bastante profundas, de reflexões necessárias e muito bem abordadas pelo Júnior, que nos provoca com suas reflexões. Ouviremos daqui a pouco, mas queríamos te lembrar que hoje, mais tarde, teremos no nosso canal do YouTube, com a participação do Júnior, da Dorcas, além do Ítalo e da Lana Márcia, a nossa live que irá estender o tema, sendo oportunidade para que a gente possa continuar a troca de ideias e para que você possa também participar. Aliás, este é um convite que repetimos sempre e continuaremos repetindo. Esteja mais próximo a nós, participe conosco, nos auxilie da forma que você entender como possível a divulgarmos a palavra do bem, a estudarmos, aprofundarmos o nosso conhecimento na doutrina espírita. Estamos em todas as redes sociais, semanalmente com o nosso podcast, mas também com diversos outros estudos. Participe conosco, te convidamos a estar bem mais juntinho do nosso coração. E para finalizarmos, teremos o nosso momento de prece com uma poesia lindíssima de Maria Dolores, para que possamos refletir e orar junto. Caso você julgue necessário, coloque um recipiente com água, solicite a presença dos bons espíritos, trazendo bons fluidos, que certamente nós seremos amparados e auxiliados. Finalizamos então com o nosso abraço de afeto e uma vez mais com o nosso convite. Vamos ouvir? Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho. Que a paz do Mestre Jesus possa ser sentido por você nessa tarde e que possamos estar de mentes e corações abertos para mais um momento de reflexão. O estudo de hoje foi elaborado por mim, Júnior, em parceria com a minha mãe, Dorcas. Continuando o estudo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, hoje nos ambientaremos no capítulo 13 da obra, intitulado Pecado e Punição, e veremos como um episódio da trajetória de Jesus não só ensinou seus discípulos a lição da misericórdia, como influenciou o conceito de justiça conhecido pela humanidade nos dias de hoje. Para iniciarmos, repassemos o contexto inicial do capítulo. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Uma mulher ofegante, de cabelos desgrenhados, se aproximou suplicando por proteção. As pessoas ali reunidas e as que a chegavam solicitavam o apedrejamento da mulher, tal qual mandavam as antigas tradições. Ao ser solicitado a se constituir juiz dos costumes do povo, Jesus exclamou com serenidade: "Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra." A multidão alvoroçada se calou e aos poucos o local ficara quase deserto. O título do capítulo traz pontualmente duas palavras de forte significado: pecado e punição. Ao nos depararmos com essas duas palavras, logo pode vir à mente o processo de causa e efeito na qual elas estão costumeiramente inseridas. Todo pecado tem uma punição. Avaliando a vontade do povo naquele momento, entendemos que eles seguiram essa lógica. Ora, a mulher cometeu o pecado do adultério, logo ela deve ser punida.
Mas Jesus, reticente, os levou a pensar em quem ali poderia assumir o papel de juiz, executando tal punição. Convido você, então, a buscar comigo o entendimento e a importância das figuras-chave dessa cena. Então, as primeiras figuras que vamos avaliar é o pecado e o pecador. A palavra pecado deriva do hebraico, que passando pelo latim peccato, significa errar um alvo ou objetivo determinado. No contexto religioso, o ato de pecar é associado ao descumprimento das leis de Deus. Se pecar é descumprir as leis de Deus, para entender o pecado, precisamos entender quais leis são essas que devemos descumprir para pecar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, nos mostra como as leis de Deus foram apresentadas à humanidade em seus primórdios e como sua expressão e entendimento se complexou acompanhando o progresso humano. Do capítulo, temos que a lei de Deus é invariável. Sendo assim, ela é absoluta, não permitindo subjetivizações ou interpretações tendenciosas. Já a lei civil, decretada por Moisés, foi moldada segundo os costumes do povo da época, sendo mutável. Os povos primitivos eram sedentos, implacáveis e movidos por uma noção de justiça extremamente tendenciosa e materialista. Fez-se necessária uma lei dura e clara para que seus impulsos fossem colocados nos eixos. Com a vida de Jesus e a segunda revelação, os 10 mandamentos foram simplificados em 2, como nos diz o capítulo 1 do Evangelho. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não poderia fazê-las passar, do que as reduzindo a essa única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se antes a humanidade tinha que prestar atenção em 10 normas para não pecar, agora tinha apenas 2. Podemos pensar que isso simplificou o processo de retidão dos homens rumo aos céus, mas observando a história, vemos que não. Por mais que Jesus tenha decodificado os 10 mandamentos em 2, simplificando em apresentação e encorpando em conteúdo, notamos que muito mais importante que a forma como uma lei é apresentada, a vontade do sujeito que a segue é fundamental. A vontade é o motor da ação, como bem vimos em outros estudos. Sendo a lei de Deus imutável, sua realização dependerá exclusivamente da vontade do ser. Entendido o que é o pecado e como identificá-lo, temos na sequência a figura do pecador, como esse ser dotado de inteligência e de vontade que, ainda assim, se desvia do alvo. Mas por que ele se desvia? A instrução é simples: vai e não peques mais, como diz Jesus. Por que ainda assim é tão difícil seguir o caminho da retidão? Essa pergunta é muito particular e cada indivíduo sentirá em seu coração a resposta. Isso se dá por conta dos desafios morais que cada um tem em sua jornada de aprendizado. O espírito encarnado, para viver experiências expiatórias, terá continuamente consigo o peso de suas más tendências influenciando sua tomada de decisões. Deus, Pai onisciente, reconhece nossas fraquezas e dificuldades e por isso nos envia recursos infinitos para auxiliar nessa jornada de aprimoramento. Ao estabelecer nosso objetivo como sendo a perfeição relativa, como nos instrui o Evangelho no capítulo 17, Sede perfeitos, o Pai reconhece que temos capacidade para tal e nos fornece um sentido para nos guiarmos. Ao enviar Jesus para ser nosso modelo e guia nessa jornada, ele reconhece nossas dificuldades e nos mostra que o amparo sempre existe. O pecador vive em aflição, imerso na neblina dos pecados que comete. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 4, nos garante que, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre?
O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Evangelho nos mostra que buscar entender a causa das vicissitudes da vida é um caminho bom para buscarmos nossa reforma íntima e não nos deixarmos levar à transgressão da lei de Deus pelas nossas más tendências. É fato que por diversas vezes nos sentimos fracos e desmotivados a seguir na jornada. Mas lembremos o que o Evangelho também nos relata no capítulo 17, item 3, ao falar sobre o homem de bem. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Fé, um combustível singular para a nossa vontade. Retornando à história do capítulo, a mulher julgada teve seus motivos pessoais para tomar as escolhas que a levariam àquele momento. Assim como temos em nossas vidas cotidianas. Foram as melhores escolhas? Antes de respondermos a essa pergunta, precisamos responder uma outra. Cabe a nós julgar? A segunda figura que temos que entender é a figura da punição e do juiz. Retornando ao capítulo 1 do Evangelho, somos informados que na época de Moisés, a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais, ainda pouco desenvolvido, se encontrava um senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Essa ideia do Deus julgador e punidor foi extremamente difundida ao longo das eras, e muitas vezes ainda agimos como se ser perfeito como o Pai que estás nos céus seja julgar o próximo como deuses imaculados. Hoje é comprovado que temos capacidade e dever moral para, ao menos, buscarmos entender Deus como Ele de fato é. Capacidade para deixar de terceirizar as responsabilidades pelos nossos pecados e assumir o protagonismo de nossas trajetórias pessoais. Deus não é um carrasco punidor, mas sim um Pai amoroso que, por amor, nos permite andar com nossas próprias pernas, cair com nossas próprias pernas e nos levantar com nossas próprias pernas. Se cairmos, ralamos o joelho, ele se cura e aprendemos a ter mais atenção e evitar cair. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos diz que Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Ou seja, não há efeito sem causa, e não há injustiça ante a lei de Deus. E o Evangelho continua. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que o originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Nos apropriar de nosso protagonismo na jornada de aprimoramento pessoal e seguir conscientes de nossas ações é fundamental. Voltando ao episódio desse capítulo, Jesus não somente ensinou pelo que fez ou pelo que disse, mas sim pelo que não fez e pelo que se recusou a fazer. O episódio desse capítulo relata subjetivamente uma poesia, envolta num diálogo silencioso entre Jesus e uma mulher com seus acusadores. Sim, a mulher não estava sozinha, pois infringindo a lei de Moisés atraiu para si estes que se consideravam juízes por conhecimento da lei, mas não pelo entendimento da lei. Lembremos, irmãos, que toda causa tem um seu efeito, no qual a lei da atração está contida. Pensemos então na lei mosaica, especificamente no 7º mandamento: não adulterarás.
Este mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, fala da proibição do adultério e da proteção do casamento, o sacramento que dá origem à família. Para os cristãos, o adultério é uma ofensa grave, já que fere a aliança sagrada feita diante de Deus. Na dinâmica espiritual judaica originária, o adultério tem conexão íntima com a idolatria, em sentido amplo, pois, em tal compreensão, ambas as condutas ou práticas, em essência, conduzem o ser humano ao desvio do original, colocando em desfavor o preterido, para dar atenção a outro que não seja o original. E, de modo também inteiramente conexo, assim como para a idolatria, o conceito declarado direto e imediato não se encontra no texto bíblico, assim também no caso de adultério. Ele não está formalmente conceituado, embora possa ser depreendido. Neste contexto, a lei mosaica, com toda sua severidade, prevê o apedrejamento como pena de morte para o crime de adultério. Neste contexto, uma mulher supostamente surpreendida em adultério é levada para a praça pública por uma multidão liderada e conduzida por religiosos, por aqueles que, naquele período histórico, possuem a responsabilidade de educar moralmente as massas. Examinemos então o ocorrido. Toda vez que alguém nos convoca a defender o bem, usamos a violência, seja física ou verbal, nós arrebanhamos multidões. Como ocorreu na cena descrita, tão rica em detalhes por Humberto de Campos. Refletemos então, como defender a justiça emprestando as mãos para o crime? Como realizar a justiça se tornando um instrumento da criminalidade? Havia muitos interesses silenciosos por detrás daqueles atos, assim como nos nossos atos quando julgamos alguém. Não nos esqueçamos que no plano da criação divina eu não sou melhor que o outro, pois sou imperfeito como ele e estamos aqui juntos nessa escola chamada Terra para aprender com os nossos próprios erros. Portanto, neste momento em que a multidão estava, segundo Humberto de Campos, eufórica, cada um se sentindo orgulhosamente juiz de sua causa, Jesus mostrou-lhes que, para cumprir uma lei, é necessário interpretá-la. Então, nosso mestre, decepcionando aquela multidão, fez o que os acusadores se retirassem com uma simples afirmação: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E conectando com suas almas, fez uma colocação de espírito para espírito, que em resumo questiona: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. A benevolência, ao ensinar a multidão, e seu abraço acolhedor àquela mulher fez do nosso Mestre Jesus o amor de Deus encarnado. O Verbo estava entre nós. Um misto de alívio e alegria numa renovação de alma tomou conta daquela mulher. Mas quem era essa mulher conhecida como adúltera? Era uma mulher como qualquer mulher que, diante das adversidades da vida, fez sua escolha em seu longo caminho de aprendizado. E até essa autonomia, esse livre-arbítrio, foi respeitado por Jesus. A terceira figura, então, que queremos entender é Jesus e a mulher adúltera. Mas quem é este que realizou grandiosas mudanças de conceito enquanto esteve aqui entre nós? Para entender, precisamos compreender que não devemos endeusar Jesus, mas sim reconhecê-los em nossa vida como guia e modelo. Logo, se desejamos compreender a Boa Nova, precisamos tirar Jesus da cruz, como diz o ditado. O Livro dos Espíritos, na questão 625, temos a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos responderam objetivamente: Jesus. Diz também Paulo de Tarso sobre Jesus: não existe um homem que não pecou, não existe um homem bom, apenas Jesus nunca pecou. Então, realmente é um espírito acima da média, um espírito de esferas crísticas, que caminhou entre nós, um exemplo de amor nunca visto antes. Convido-os agora para um melhor entendimento da missão de Jesus aqui na Terra, a enxergar aquela mulher, entendida pela multidão como adúltera naquele momento, criatura de olhos tristes, cabelos despenteados, bagunçados, ofegante, pálida, que suplica silenciosamente proteção, que ao cobrir com suas mãos sua face, espera o seu fim. Neste momento, Jesus a olha sensivelmente
e vê seu sofrido espírito. Jesus nos diz, através de sua atitude, que não estava ali como juiz, mas sim como seu irmão, pois ambos são filhos do mesmo Pai, e que nos mostra a direção através de seu infinito amor, renovando nossas esperanças, nossa vontade de viver. Tal qual suas palavras registradas em João capítulo 12, versículo 47. E se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. O espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, nos conta que naquela mesma noite a mulher procurou o mestre para mais elucidações. Abriu seu coração relatando-lhe suas fraquezas, o abandono do marido que se entregava às noitadas junto dos amigos e da tentação de não fora capaz de suportar. Reconhecia que nada desculpava sua atitude, o que denotava arrependimento. Continuava sua exortação preocupada, pois não poderia contar a ninguém que já fora levado à execração pública. Nem com a ajuda de seu pai, tampouco de seu marido. Todos a abandonaram. O mestre lhe indicou a necessidade de uma mudança, pois em Jerusalém não haveria espaço para um recomeço, tendo em vista tudo o que aconteceu. Ela sentiu nas entrelinhas que deveria buscar novos ares, onde pudesse viver sem a sombra do erro cometido. Na despedida, Jesus a confortou dizendo: há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, estarei contigo, e a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. 10 anos transcorreram e vamos encontrar nossa personagem em Tiro, em casa humilde, onde recebia companheiros enfermos e abandonados. Um pouso de amor ela erguera. Não esquecera jamais da passagem com o Messias, tornando-se uma divulgadora da Boa Nova, alentando almas enquanto limpava as chagas dos corpos doentes. Encontramos aí sua expiação, através dos trabalhos redentores, se redimia perante a lei de causa e efeito. Mas faltava reparação final, faltava-lhe apagar totalmente de sua consciência o ato praticado 10 anos atrás àquele que ofendera com o adultério. Faltava compensar o ofendido. Continua Amélia Rodrigues informando que durante uma tarde trouxeram-lhe um homem desfalecido. Ela tratou de suas chagas, deu-lhe alimento revigorante que lhe aliviou as dores. Em seguida, lhe ofereceu mensagem falando de Jesus. Emocionado, o homem confessa que conhecera o doce Rabi em um fatídico dia em Jerusalém e desde então nutria amargo sentimento pelo Mestre Jesus. Guardava terrível raiva, pois o Mestre salvara a esposa adúltera. Porém, para com ele não guardava nenhuma palavra de consolo. Confessara então que o tempo o fez meditar, como se equivocou com seu julgamento em Jerusalém. Buscava encontrar a companheira e a procurou em muitos lugares sem êxito, até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo-lhe as energias. Embargada pelas emoções, se recordara a mulher de todo o fato, reconheceu o companheiro do passado e, sem revelar-lhe quem era, disse-lhe: Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Que linda renovação de alma! A Boa Nova estava sendo lançada pelos solos férteis dos corações sedentos de amor. Então, Jesus nos diz nesse dia: agora vá e não peques mais. Que este Deus Pai amoroso ilumine sempre cada coração, concedendo esclarecimento a cada alma que se identifica com os ensinos do nosso misericordioso Mestre Jesus. Esperamos você logo mais na nossa live. Que Jesus esteja contigo. Graças a Deus. Iniciaremos o nosso momento de prece de hoje com a poesia de Maria Dolores intitulada Lei da Vida. Indagas muita vez, alma querida e boa, como recuperar a fé perdida quando alguém te vergasta o coração e a vida, a ofender e ferir, espancar e humilhar. Sai de ti mesmo e fita o mundo em torno. Todas as forças lutam. Entretanto, a natureza pede em cada canto renovar,
renovar. A noite envolve a terra em longa faixa, mas a terra, em silêncio, espera o dia, e o sol dissipa a névoa espessa e fria, simplesmente a brilhar. Alteia-se amanhã, o trabalho enxameia, do pó ao firmamento em novo brilho, ouve-se em toda parte o sagrado estribilho, renovar, renovar. A semente lançada ao barro agreste sofre o assalto do lodo que a devora, mas o embrião resiste, luta e aflora no anseio de ser pão e alegria no lar. A princípio é um rebento pobre e frágil, tolera praga e temporal violento, faz-se árvore linda e canta entre as notas do vento. Renovar, renovar. Arrebatada a pedra ao chão da furna, quer descanso sem garbos de obra-prima. Contudo, o artista chega, corta e lima, a brunir e a sonhar. Eila que escala os topos da escultura e, estátua em que se estampa a essência da beleza, diz à vida que a busca, encantada e surpresa: renovar, renovar. Assim também, alma querida e boa, se alguém te impôs ouvido, abandono e amargura, segue, serve e perdoa o golpe que te apura, esquecendo o desprezo e procurando amar. E ouvirás claramente, entre ascensões mais belas, ante a fé no porvir luminoso e risonho, a própria voz do céu, ao restaurar-te o sonho: renovar, renovar. E então, mestre querido, ao ouvir estas palavras sobre as vibrações do Evangelho, que nos falam que, apesar de nossas dificuldades, apesar do coração sofrido e da alma por vezes angustiada sobre o peso de dificuldades criadas por nós mesmos, sob o peso de nossas consciências, que ouçamos tua voz serena repetindo a lei da vida, dizendo-nos que a natureza é renovação constante sobre as leis de amor de nosso Pai. Ajuda-nos, portanto, a enxergar as dificuldades que pedem reparação, nos lembrando, como nos disseste e ensinaste, Jesus, de que o Pai maior é sublime misericórdia sempre, que não quer a nossa punição, mas que espera pela redenção de nossos espíritos. Que possamos então sentir reverberar em nossos corações o teu convite, expressado pela poetisa: renovar, renovar, e que ouçamos a tua voz doce e serena em nossos corações, no convite de todas as horas: trabalhar, trabalhar. Ajuda-nos, portanto, Mestre Jesus, médico de nossas almas, a continuarmos no caminho do aprimoramento, da ação no bem. Graças te damos por tanta luz, por tanto amor. Que assim seja.